Fala pessoal, bem-vindos a mais este estudo visual. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos eventos teológicos mais decisivos e profundos de toda a história, a queda do ser humano. A nossa ideia aqui é extrair as verdades do livro de Gênesis de um jeito bem claro e estruturado. E para fundamentar bem a nossa análise, nada melhor do que começar lendo o texto bíblico na íntegra. Vamos usar a versão Almeida Corrigida Fiel, a famosa ACF. O registro sagrado nos informa o seguinte, a partir do versículo 6, E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A história continua com um dos momentos mais marcantes. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, Onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? E aí, os versículos 12 e 13 concluem assim. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Bom, esse é o relato nu e cru. Com essa base sólida, a gente já pode começar a destrinchar as várias camadas teológicas que explicam, no fim das contas, a nossa própria natureza. Para a gente não se perder e entender tudo direitinho, dividimos essa explicação em 5 partes. 1. O texto de Gênesis. 2. A anatomia da queda. 3. A ilusão dos olhos abertos. 4. A busca de Deus. E, por fim, 5. A fuga da responsabilidade. Então, bora para o nosso ponto 1. O texto de Gênesis. Olha só, é fundamental entender que o relato de Gênesis não é só uma historinha que ficou lá no passado distante, ele é um espelho absoluto da exata condição de toda a raça humana. Segundo uma observação brilhante do professor Glauco Machado do canal Coluna de Fogo, Adão e Eva não eram só indivíduos isolados vivendo a vida deles, eles eram os nossos representantes, os cabeças federais de toda a humanidade. Isso quer dizer que a herança espiritual deles flui direto para a gente. Se fosse qualquer outra pessoa lá no lugar deles, a falha teria sido rigorosamente a mesma. Eles representaram a humanidade perfeitamente naquele momento crítico. E isso nos leva direto ao ponto 2, a anatomia da queda. Sabe, essa rebelião não rolou de forma irracional, do nada. O tentador usou argumentos que pareciam super lógicos para distorcer as ordens que o Criador tinha dado de forma tão cristalina, plantando a dúvida passo a passo. Um detalhe importante aqui. A tradição popular adora colocar uma maçã nessa história, né? Mas o texto bíblico não fala de maçã coisíssima nenhuma. Imagine aí um fruto de cor alaranjada, num formato parecido com uma manga ou até um pêssego. A questão não é a espécie botânica, mas o significado. De repente, depois daquela lábia toda da serpente, aquele fruto pareceu totalmente irresistível e capaz de dar entendimento. O professor Glauco Machado nos dá uma estrutura perfeita de 4 passos lógicos para entender esse versículo 6. Primeiro, a mulher viu, e não foi só bater o olho. Ela enxergou o fruto através daquela nova lente de dúvida. Segundo, ela tomou, ou seja, cruzou a linha do pensamento para a ação física. Terceiro, ela comeu, consumando a desobediência. E quarto, deu. Isso mostra como o pecado quase nunca fica isolado. Ele respinga rapidinho em quem está perto. É a mecânica exata de como a tentação funciona até hoje. Avançando para o ponto 3, a ilusão dos olhos abertos. O versículo 7 entrega o resultado instantâneo daquela escolha. E é trágico. O que devia ser uma ascensão à sabedoria divina vira um pesadelo. É um contraste gritante. De um lado, a gente tem a promessa arrogante da serpente, sereis como Deus. Do outro, a realidade amarga, conheceram que estavam nus. Toda aquela grandeza prometida desmoronou em segundos, deixando só um sentimento patético de vergonha, vulnerabilidade e muito medo. Para entender o peso disso, o comentário bíblico Moody chama a atenção para a palavra hebraica peiká. Esse termo não fala de uma iluminação gradual, pacífica. É uma abertura súbita e milagrosa dos olhos. Só que o que eles enxergaram foi agonizante. Foi o nascimento de uma consciência esmagadora da própria culpa.
Aquela tentativa desesperada de costurar folhas de figueira foi um esforço totalmente inútil de tentar consertar um colapso espiritual gigantesco com um remendo físico. E é aqui que a gente chega no ponto 4, a busca de Deus. No meio de toda essa vergonha, os versículos 8 e 9 mostram uma reviravolta incrível. O movimento de reaproximação parte de Deus. Onde o ser humano escolheu se esconder, a graça divina decide procurar. É impossível não sentir o peso da pergunta: onde estás? Um criador onisciente sabia perfeitamente a coordenada de GPS daquele casal debaixo das árvores, né? Então fica óbvio que essa não é uma pergunta geográfica, mas relacional. Era a voz de Deus tentando trazer o casal para uma confissão sincera e para o arrependimento. Sobre esse momento, o comentário bíblico Moody traz uma frase espetacular que define o caráter de Deus no capítulo. Embora a justiça estivesse ditando o procedimento, a misericórdia era quem dirigia. Antes de soltar qualquer sentença ou castigo, o Criador se aproximou com uma ternura de pai. O juízo era inevitável, claro, mas foi o amor que deu o primeiro passo ali no jardim. O que nos traz ao último ponto, o 5, a fuga da responsabilidade. Tragicamente, a resposta para essa misericórdia não foi confessão, foi evasão pura. Do versículo 10 ao 13, a gente assiste ao colapso total da responsabilidade. Como o professor Glauco Machado bem mapeou, rola um ciclo de culpa inacreditável. Adão é confrontado e não assume o erro. Ele joga a culpa na Eva, mas, com uma audácia absurda, mira no próprio Deus ao dizer: a mulher que tu me deste. Daí a Eva entra na mesma dança e repassa o problema para a serpente. A serpente me enganou. Trocaram arrependimento por um jogo de empurra-empurra. Em questão de poucos versículos, toda a harmonia foi pro ralo. O relacionamento transparente que existia com Deus virou medo e esconderijo. A unidade do casal virou acusação mútua. Fugir da verdade cimentou a queda, criando um abismo tão grande que o ser humano, só com suas próprias forças e folhas de figueira, nunca daria conta de atravessar. Como deu para perceber, o texto de Gênesis é vivo e atualíssimo. Aquela sementinha de duvidar do Criador, a busca por atalhos e essa mania feia de fugir da responsabilidade continuam firmes e fortes na nossa natureza. Então a grande reflexão que fica para a gente pensar é: quantas vezes a gente não faz exatamente a mesma coisa hoje em dia, se escondendo atrás das nossas próprias árvores e terceirizando a culpa? Fica aí a provocação. O estudo contínuo é sempre a melhor ferramenta para entender quem nós realmente somos. Até a próxima análise, pessoal!